Do canal Statidados, tudo bem? Aqui é o Flávio Clésio e agora eu vou falar um pouquinho sobre GLM na parte de classificação. Mas antes de mais nada, para quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal agora. Conteúdo de altíssima qualidade, estatística avançada, data science, visualização de dados, machine learning, por aí vai, tudo em português na faixa totalmente de altíssima qualidade que não deve nada para nenhum tipo de conteúdo gringo, tá? E a segunda coisa é que todos esses códigos, todos esses tutoriais estão no GitHub, né, nesse endereço aqui. Para quem já é usuário do GitHub, só fazer um fork do repositório. E para quem quer fazer apenas o download, só clicar aqui nesse botãozinho verde, clone ou download e escolher a opção download zip, tá certo? Então vamos para o RStudio. Vou entrar aqui agora no GLM, no modelo de classificação, tá? Antes de mais nada, queria ressaltar aqui que toda a parte de carga de dados desse vídeo e de todos os outros vídeos subsequentes vai ser... Eu vou rodar só num script só, eu vou rodar muito rápido, devido ao fato de que o foco nosso aqui vai ser trabalhar com H2O no R, e serializar esses modelos em produção ao invés de repetir o mesmo processo de carga de dados, tá certo? Então, vou passar aqui rapidinho, vou fazer a carga da biblioteca do H2O, nossa semente randômica vai ser de 42, eu vou inicializar o cluster, o nosso cluster está inicializado, deixa eu só checar aqui, localhost 54321, o flow já está operacional aqui, vamos ver o cluster do nosso status, o status do nosso cluster, cluster operacional, tudo certo, vamos para o código. Como a gente já viu na parte de carga de dados, vamos pegar nosso URL aqui do nosso banquinho da nossa base de empréstimo do Lehman Brothers, vamos chamar aqui o objeto, o método import file, vamos carregar os nossos dados do Lehman Brothers aqui no nosso arquivo.hex. Tá, então aqui tem a barra de progresso, 100%. A gente já está com o nosso hex file aqui do nosso Lehman Brothers. Vamos testar aqui, vamos executar somente a base. E a gente tem aqui todas, aqui a gente tem pelo menos um head aqui, né, os primeiros registros da base de dados. Então tem as variáveis categóricas aqui, as variáveis contínuas e a variável default, se a pessoa entrou na situação de inadimplência ou não, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui para a nossa base de dados, vamos passar essa variável default como categórica, então a gente vai usar o método sFactor do R, e a gente vai rodar só um summary, que é a função nativa do R, só para um double check. A gente pode ver que nosso default aqui já está como 0,1, então já está reconhecendo como se fosse uma variável categórica. E posteriormente a gente vai agora fazer a divisão da nossa base de dados entre 10% para a base de teste e 90% para a base de treinamento, usando o objeto, o método splitFrame. Se a gente quiser saber o que esse splitFrame faz, ponto de interrogação, seleciona o método, executa e a gente vai ter aqui todas as informações da descrição do que faz. Então esse método serve só para fazer a importação dos dados dentro do cluster do H2O e esses dados vão estar totalmente distribuídos dentro do cluster. No meu caso, estou usando uma máquina standalone, mas se o cluster tivesse mais de 2 ou 3, 4 máquinas, a engenharia de computação do H2O faria a distribuição desses dados. Para saber mais sobre arquitetura, pode ir lá para o primeiro vídeo, que lá eu explico em detalhe como que funciona a parte de arquitetura, interpretador e o que o H2O faz por debaixo do capô. Nesse caso aqui, eu vou criar um objeto split e no primeiro objeto split, no primeiro fold, né, desse objeto, eu vou ter minha base de treinamento. Tá? E se eu rodar aqui uma base de treinamento, eu tenho 26 mil registros com 25 colunas. E se eu pegar o segundo fold, eu tenho a minha base de teste, tá? No qual a minha base de teste eu vou ter um pouco mais de 3 mil registros.
A minha variável dependente aqui para o problema de classificação vai ser a variável default. E as variáveis independentes vão ser aí limite, gênero da pessoa que está pegando empréstimo, education, nível educacional, né? No caso, se a pessoa é casada ou não, a idade e as informações relativas ao crédito em si. Para saber mais sobre essas variáveis de crédito, eu recomendo que vocês vão para o vídeo de Data Load, que lá eu dou uma explicação detalhada do que é cada variável. Aqui nesse vídeo a gente vai especificamente tratar dos algoritmos. Então a gente vai rodar aqui a nossa variável independente, as variáveis independentes e a nossa variável dependente. Então se eu só fazer um double check aqui, se eu rodar o y, eu vou ter minha variável default. Se eu rodar o meu x, quer dizer, variáveis independentes, eu vou ter aí as minhas variáveis aqui, como vocês vão ter. Na verdade, não são os nomes das colunas. Então aqui a gente vai para a parte do treino do modelo. Então o primeiro modelo que a gente vai treinar aqui é o modelo de classificação de GLM. Primeira coisa, galera, vamos ver o que esse método GLM faz. Então, ponto de interrogação do método, vamos rodar e vamos ver a descrição aqui. Ele fala que ele vai fazer o ajuste de um modelo linear generalizável, e aqui a gente tem alguns parâmetros, né? Então a gente tem o parâmetro x, y aqui. Training frame, no nosso caso aqui, nosso training frame, a gente vai usar a base Lehman Brothers de treinamento. E algumas outras variáveis aqui, eu não vou explicar todas, acho que a ideia aqui é muito mais pegar algumas variáveis mais importantes, explicar para vocês e rodar. Uma coisa que eu recomendo para vocês que estejam trabalhando não somente com H2O, com qualquer implementação de Machine Learning. Evitem usar variáveis default da maneira que eu estou fazendo aqui, tá? Que é somente contar com esses atributos default aqui. Nesse caso aqui, o Keep Cross Validation Models como True, Keep Cross Validation Predictions como False. Por quê? Isso até é uma boa prática, porque vamos imaginar que a gente está usando os valores default para cada tipo de algoritmo. E aí, por algum motivo, seja por alguma correção na biblioteca, seja por uma mudança de versão, a gente tem a mudança do parâmetro default, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, vamos pegar uma variável aqui, alpha, por exemplo, que é a coluna que vai controlar a regularização do modelo. Se muda aqui o alpha aqui, por exemplo, de null para 0.5, se o meu modelo ele depende de que esse valor esteja como null e tem essa mudança, os resultados eles não vão ser reproduzíveis de uma versão para outra. E aí esse é um dos grandes problemas, tanto com a linguagem R quanto com Python, que existem os valores default, geralmente não são os mais otimizáveis, e geralmente há mudança desses valores. Então, o ideal é que todos os campos que a gente está vendo aqui, do método em si, eles sejam declarados. Eu não vou declarar aqui só por uma questão de simplicidade e manter o código um pouco mais, fácil para leitura, mas o ponto é que vocês têm que se atentar para esses detalhes, tá certo? Então, meu training frame aqui eu vou chamar o Lehman Brothers Train. O meu x vai ser as minhas variáveis independentes e o meu y vai ser a minha variável dependente. Family aqui, né? Então, a gente tem o family, então family, que é a família de modelos. Então, aqui a gente tem para classificação, né? Como logística, assim, para variáveis dicotômicas, né? Resultado 0, 1 ou binários, né? A gente pode usar tanto Logistic Regression, como a gente pode usar, por exemplo, binomial e por aí vai. O default desse modelo aqui é o Gaussian, né, que é para tratar de variável de contínua. No nosso caso, como a gente está trabalhando com variável dicotômica, a gente vai usar a família binomial aqui como family, tá? O alpha, que é a segunda variável aqui. Nesse caso, eu vou usar... como eu quero escolher para usar a regularização ElasticNet, então não vou, é um meio termo entre a laço e entre a Read Regression, eu vou usar 0.5 aqui como alfa, tá? Mas, de novo, isso aqui é muito mais a forma que vocês vão testar com dados de vocês.
eu não quero colocar uma penalização muito forte, eu quero fazer meio um termo ali, para até mesmo ter todas as variáveis no final aí com alguns coeficientes padronizados de magnitude. Então, e o seed, obviamente, aqui o seed eu vou deixar o seed 42, como a gente já definiu no começo do script. Então, eu vou rodar aqui o treino do modelo. Aqui ele está fazendo o treino do modelo, a gente pode ir aqui no flow, por exemplo, e a gente pode ir no job, como eu já tinha falado na parte de arquitetura, no começo da nossa playlist, cada vez que a gente manda uma tarefa para o H2O, ele cria um job. Então, nesse caso aqui, a gente tem um GLM model, tá? Que é esse model que eu acabei de executar aqui, no qual ele levou aí meio segundo para ser executado. E se a gente quiser ver aqui no flow todas as informações do modelo em relação à performance e tudo mais, é só a gente vir aqui nesse Actions, clicar aqui na opção View, e a gente tem, primeira coisa, parâmetros do modelo. Então aqui tem o nosso seed, tem todos os parâmetros, o alpha que nós escolhemos, o lambda, o número de interações e por aí vai. O scoring do modelo, então histórico, então como que o modelo convergiu através de cada uma das interações. E aqui a gente tem a parte da curva ROC do modelo, né? Nesse caso aqui a gente está tendo a área abaixo da curva de 0,72, que não é melhor do que aleatório, mas não é tão bom assim. A gente tem um gráfico aqui em relação às magnitudes, os coeficientes de magnitudes padronizados, né? Então a gente tem o que tiver azul aqui está como sinal positivo, então mais significa que está influenciando de uma forma positiva na probabilidade final, né, da classe, no caso do 1. E o laranja é da classe negativa, né? Então a gente pode ver aqui que a variável que tem mais importância aqui nesse caso é o payment zero, né? Então o primeiro pagamento é o que vai determinar aí grande parte das vezes, não grande parte das vezes, mas tem um grande preditor, digamos assim, se o cliente vai entrar numa situação de inadimplência ou não. E algumas outras informações aqui, como por exemplo o pagamento aí, o amount de pagamento nos primeiros meses e o principal, né? O saldo principal da dívida depois do primeiro pagamento. E aí tem vários outros fatores preditores aqui, tá? Que a gente pode ver aqui de acordo com os coeficientes. Aqui tem um gráfico de algumas métricas de treinamento, né? No caso, a parte de gain e lift, né? E se a gente quiser, por exemplo, ver o output do modelo, né, em relação aos valores, né, então é um modelo de categoria binomial, né, aqui tem algumas informações aqui do lambda, né, do melhor lambda. Deixa eu ver aqui algumas coisas. Então, como eu tinha colocado anteriormente, no momento que eu coloco o alpha de 0,5, ele automaticamente leva em consideração que eu estou usando uma regularização do tipo ElasticNet, tá? Que é um meio campo ali o meio termo ali entre laço, né, que é o nosso L1, e o Ridge Regression, que é o nosso L2, né? No caso, o laço ele tem uma penalização um pouco mais forte, né? Porque ele pega o valor absoluto do coeficiente, e o RID ele tem uma penalização um pouco mais branda, porque ele não faz pelo valor absoluto, ele faz por um valor relativo da variável em relação à importância dela no modelo, tá? Então a gente consegue ver tudo isso dentro aqui do Flow, né? E de novo, né, como eu tinha falado na parte de arquitetura, né? A partir do momento que a gente faz um modelo dentro da suíte do H2O e a gente tem, por exemplo, plataformas Java, plataformas escritas em Scala, a gente pode somente transpor esse código aqui e os engenheiros de software conseguem implementar esse código direto na sua plataforma de produção. Então imagina que em vez de ter um serviço no API que os cientistas de dados ou os engenheiros de machine learning teriam que manter essa plataforma, o cientista de dados aqui ele treinaria esse modelo e clicaria aqui nessa opção aqui, ó, Preview Pojo, que é o objeto Java que é gerado, que é uma classe Java, né? Que nesse caso aqui já teria todas as informações das variáveis, por exemplo, do nome do modelo,
o número de classes que está sendo que é o resultado da nossa predição, né? No caso aqui, como é a variável dicotômica é 0 ou 1, então a gente tem duas classes. E aqui todas as informações aqui de como que vão ser os cálculos de cada um dos coeficientes que vão ser multiplicados ali, os valores que foram passados para os modelos. Então, é somente essa geração desse POJ e o engenheiro de software já consegue embutir esse modelo dentro dessa aplicação em produção. Voltando aqui de novo para o nosso R, então a gente já treinou o nosso modelo, a gente consegue ver as mesmas informações que a gente viu no Flow rodando o summary em cima desse modelo. Então a gente pode ter aqui, deixa eu só fazer um scroll para cima. Então a gente tem o nosso modelo aqui, o nome do modelo, modelo binomial, regularização ElasticNet, né, número de variáveis independentes 23, né? Esse aqui é o nosso training frame, então se a gente quiser ver esse training frame, por exemplo, a gente pode ir nos jobs. Deixa eu voltar aqui. Nos jobs a gente consegue encontrar aqui dentro do nosso modelo aqui o frame, né? Então deixa eu pegar aqui. Refresh, export, inspect. A gente pode ver aqui, esses são as informações do modelo, os parâmetros e por aí vai. Voltando aqui, no nosso caso, como a gente está rodando uma classificação, né? Então para a gente o que é mais importante aqui, no caso é o OC, a gente tem as informações tanto da Confusion Matrix, né? Da matriz de confusão, dos verdadeiros positivos, falsos positivos e a relação entre essas métricas. Em relação ao F1 Score, né, por cada uma das classes que a gente tem aqui, que a gente pode conferir. O histórico das interações, né, com timestamp scoring, né, de acordo com o negative log likelihood. E também a parte de importância de cada uma das variáveis para a predição, né? Então aqui, como a gente já viu anteriormente, lá no Flow a gente tem aqui o payment 0, pay amount 1, pay amount número 2 e assim sucessivamente. E as variáveis que têm menos importância, o pagamento 4, o principal, né? O saldo remanescente da parcela 6 e da parcela 6 também, tá certo? Então tudo isso a gente consegue pegar somente usando o summary. Mas, Flávio, se a gente quiser fazer as predições, né? Se a gente quiser passar um valor, o que a gente pode fazer é usar esse objeto aqui, o predict, né? Que o objeto predict do H2O ele vai precisar somente do objeto, que no nosso caso o objeto vai ser o modelo, e do conjunto de dados que a gente vai passar, que no nosso caso aqui vai ser o teste, né? Vai ser a nossa base de teste, que a gente vai armazenar tudo dentro desse objeto pred. Então deixa eu rodar aqui. E se a gente fizer uma verificação rápida no nosso pred, objeto aqui, ele vai trazer para nós somente os primeiros registros, né? E vai prever aí, de acordo com os registros, né? Então o primeiro registro não vai ser um caso de default, o segundo não vai ser, o terceiro vai ser um caso, e vai ter a probabilidade do 0 e do 1 aqui, que no caso do nosso 0 aqui do primeiro registro, você tem quase 79% de chance de não haver, de estar na classe 0, ou seja, de não ter o default, e somente 21% de probabilidade que vai estar na nossa classe 1, que no caso vai ser a parte de inadimplência. E todas aquelas métricas que a gente viu no summary, a gente pode tirar dentro, usando esses objetos, por exemplo, Confusion Matrix, por exemplo, então H2O.Confusion Matrix, e a gente chama o nosso modelo. A mesma coisa de importância de variáveis, chamando o método variampplot. Então a gente consegue ver o plot dos dados aqui. Deixa eu plotar isso. Aqui tem os objetos, payamount 0. E também a curva ROC, chamando aí o objeto performance, passando o nosso modelo e a nossa base de teste,
E o tipo de gráfico que a gente vai selecionar aqui vai ser o gráfico de curva ROC, que é o mesmo gráfico que a gente viu lá no Flow. Então, todas essas informações de desempenho de modelo a gente pode tanto pegar aqui via programação, quanto isso vai ficar dentro do histórico do Flow em relação ao treinamento desses modelos, na medida que a gente vai testando e vai tunando esses modelos, a gente tem mais registros nos jobs e a gente pode ter o histórico tanto dos parâmetros quanto dos resultados desses modelos, tá certo? A gente tem também as informações da perda de modelo e a informação do AOC da área abaixo da curva, que é de ponto 70. Agora eu quero passar para um ponto aqui que eu acho que é importante, que é a parte de salvar o modelo em produção, mas eu vou fazer isso no próximo vídeo para ficar um pouco mais claro esse conceito, tá certo? Então eu espero vocês no próximo vídeo.